Teve um tempo que eu estava muito preocupada, excesso mesmo ali de trabalho, assim, a preocupação demais, que uma noite eu acordei achando que estava com um nó na garganta. Eu jurava, eu engolia a saliva e o nó descia e voltava de novo. E eu achava que aquilo ia tomar o meu fôlego. E eu ficava desesperada. Eu falei com o médico de noite, né? Mandei mensagem, mas não viu. Eu acho que eu vou morrer. A sensação. Isso são sintomas. Eu já tive isso uma única vez, mas eu tive. E foi muito ruim, gente. E é verdade. Quando eu falei com o médico, ele disse: você teve uma crise de ansiedade. Porque eu estava muito preocupada com o amanhã, com o trabalho mesmo, tentando fazer tudo. Mas como eram muitas coisas, eu não conseguia. Então, por não conseguir, eu não conseguia me desligar. E quando isso aconteceu comigo, eu vi que a situação já estava muito séria. Não precisei de remédio, eu recorri mesmo a Deus, né? E Deus me libertou. Se for necessário, procure um especialista. Mas não deixe para procurar Jesus por último, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi procurar Jesus como a última opção. Depois que ela gastou tudo que ela tinha, depois que ela fez de tudo que um ser humano, que uma pessoa que era rica, que tinha seus bens, quando ela vendeu de tudo que tinha, quando ela tentou de todas as formas e não conseguiu a sua cura, ela recorreu a Jesus. E Jesus tinha a cura para aquela mulher. Então eu quero te encorajar. Não busque somente a ajuda dos médicos. Busque, mas busque em primeiro lugar a ajuda de Deus. Porque Ele está a todo momento. Quando ninguém está te vendo, Ele está te vendo, Ele está contigo. E você precisa colocar isso no teu coração. Você precisa crer que existe um Deus, que nada é impossível para Ele, que Ele está contigo. Então, a gente só consegue, muitas das vezes, se libertar desse mal que ninguém vê, um mal invisível. É uma prisão invisível. Ninguém está vendo, mas você sabe, você está sentindo aquilo ali. A ansiedade, ela é silenciosa, ela não começa do dia para a noite. Ela vem, você vai começando a se preocupar aos poucos, você ali não está sentindo, aí você não se liberta daquilo. Ela é sutil, mas profundamente paralisante. A depressão, aliás, a ansiedade, como depressão e ansiedade estão juntas, né? Às vezes eu falo depressão, mas é ansiedade. Porque eu estou falando sobre preocupação, excesso de preocupações. Eu estou falando de ansiedade, o mal do século. Aí, às vezes, a pessoa fica guardando aquilo, guardando aquela preocupação para ela. Você precisa de ajuda. Você não pode ficar sozinha. Você precisa buscar ajuda, primeiramente de Deus, e depois, se necessário, procurar a ajuda do homem. Por quê? Porque a ansiedade, ela prende a mente da pessoa. Ela sufoca o espírito e enfraquece a fé. Então eu quero hoje orar com você, por você. Se você não tem esses sintomas, você envia, assim que terminar esta live, você envie para as pessoas que você acha que precisa ouvir. Não fique só com você essa mensagem. Nós vivemos na era da informação, mas também na era da inquietação, a era da ansiedade, das comparações. As pessoas vivem se comparando. Olha ali na rede social e diz: eu quero ter um corpo igual a esse. Eu quero ter uma vida igual a essa. Eu quero ter um casamento dos sonhos igual a esse. Ela se compara, e o excesso de comparações
O excesso de preocupações com o futuro causa a ansiedade. E Jesus tem uma palavra para nós nesse momento. Jesus tem uma palavra que diz aqui, eu vou deixar para orar no final. Deus mudou aqui o momento, assim, a sequência da live, mas porque Deus é o dono de tudo. Ele é o dono desta live, Ele é o dono de você que chegou até aqui. E Ele é o meu dono. E Ele faz como Ele quer. Eu fiz um roteiro e Deus fez outro. Eu estou apenas seguindo. Então, a ansiedade é tentar resolver o amanhã com a força do hoje. O que é ansiedade? É tentar resolver o amanhã com a força do hoje. Eu quero te encorajar a confiar em Deus. Colocar todas as suas preocupações em Deus, em Jesus. Colocar diante dele, nas mãos dele. E ele te libertará desse mal. Antes que a ansiedade passe a trazer para você sintomas na sua carne treme, você não consegue se concentrar. Imagine aí, é um grau já muito alto de ansiedade. Então, se você hoje apenas vive preocupado com amanhã, já começa hoje a fazer o que o Senhor diz aqui em Filipenses 4:6. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Essa palavra é forte. Eu não sei qual é a tua inquietude. Não sei o que você tem se preocupado. Eu não sei. Mas o Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, o que tem que fazer? Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pela oração e súplica, com a ação de graças. Amém? Então, Jesus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Só quem pode nos dar esse conselho é o dono de tudo, Jesus. Ele diz: não estejais inquietos, porque nele nós temos a paz. E o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, porque quem vive ali com ansiedade, ela não tem paz. Eu preciso do telefone, viu? Só atende aí e traz pra mim. Atende e depois traz. E o como fazer? Você que está aí, ansioso, não sabe como mais se libertar disso. Olha o que Jesus diz: apresente que as vossas petições, o que você tem clamado, qual é a tua preocupação, o que tem tirado o teu sono, o que tem tirado a tua paz. Jesus diz: apresente a mim todas as tuas petições, que elas sejam conhecidas diante de Deus. Que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Você precisa falar com o dono de tudo. Você precisa falar com o teu dono, pois ele diz que as suas petições sejam conhecidas diante dele. Como? Com orações e súplicas. Oração é quando você separa um momento para orar, falar com Deus, apresentar Ele. E súplica,
é quando você ali em algum momento lembra de Deus. Em algum momento lembra da sua petição a Deus. Quando você lembrar da sua petição a Deus. Ah, Jesus. E apresentar ações de graças, olha o que acontece. Versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ninguém conhece, a paz de Deus, não é a paz do mundo, é a paz que Jesus tem para mim e para você. A paz dele, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe aonde é que nós temos paz? É em Cristo Jesus. Quando oramos, gente. Quando apresentamos a Deus a nossa ansiedade. Jesus disse: não estejais inquietos por coisa alguma, mas apresente a mim com orações. Como é o nosso Deus? Ele nos ensina. Ele pega na nossa mão e nos mostra e dá direção. O Senhor está dando a direção para você hoje, que vive aí ansiosa, preocupada demais. O Senhor diz para você que as suas petições sejam conhecidas diante dele. Às vezes você pode até pensar: mas Deus sabe o que eu quero. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu estou precisando. Sim, Deus sabe. Ele sabe tudo. Mas ele diz na palavra dele que as vossas petições sejam conhecidas diante dele. Ou seja, sejam apresentadas a ele. Ele é Deus, ele escolhe como quer que nós levamos a palavra até ele. Ele é o nosso Deus, ele é o dono de tudo. Então nós precisamos ir até ele para que nós venhamos se libertar desse mal que tem atingido milhares de pessoas no mundo todo. Amém? Olha só, Jesus diz aqui em Mateus 6:25. Olha o que Jesus fala sobre Mateus 6:25 ao 34. Eu vou ler aqui para você, porque eu estou falando aqui sobre ansiedade. Já falei para você o que o Senhor diz aqui em Filipenses 4, 6 e 7. E olha só o que Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Por isso vos digo, aqui é Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, Jesus está falando aqui sobre a ansiedade. É a preocupação. Ai, meu Deus, o que é que eu vou ter amanhã? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Como vai ser a minha vida? Será que eu vou conseguir? Será que essa porta de emprego vai abrir? Será que Deus vai me curar? É isso, é esse excesso de preocupações com o amanhã que é a ansiedade. E Jesus nos mostra aqui: não andeis cuidadosos com a vossa vida pelo que haveis de comer, pelas preocupações. Imagina aí, você amanhece o dia, você, meu Deus, hoje eu vou almoçar, hoje eu vou tomar café, hoje eu vou almoçar, vou jantar. É o que você acha, que você pensa que vai acontecer. Mas imagina aí se você fica preocupada. Ai, meu Deus, será que vai ter comida para mim? Será que eu vou conseguir almoçar? Será que
Se eu vou jantar, meu Deus, será que eu não vou passar fome? Ah, meu Deus, se eu passar fome eu morro. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Você acha que você não tem mais valor do que uma ave do céu? E a Bíblia diz que Jesus, Deus, cuida das aves dos céus. Quanto mais de você. Então para de ficar pensando no amanhã. Para de ficar agarrado ao futuro que ainda nem chegou. Olha o que diz aqui o versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual? Nenhum de nós. A preocupação, ela não vai trazer a resposta que você quer. A preocupação não vai trazer aquilo que você tem se preocupado. Aí diz aqui o versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O versículo 30 diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé. Meu Deus, olha que palavra de Deus, que alerta, que puxão de orelhas que o Senhor Jesus está nos dando nessa noite, neste momento. O versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, não andeis, pois, ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos. Versículo 32 diz: porque todas as coisas os gentios procuram. As pessoas que não acreditam, que não confiam em Deus, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas sabe qual é o problema? Está aqui no versículo 33, que diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o que em primeiro lugar? O reino de Deus. Sabe por que você vive nessa ansiedade terrível? Porque você não tem buscado o reino de Deus. Que isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Que você precisa buscar a justiça de Deus, buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É entender o que Deus quer para a sua vida. E não precisa mais se preocupar. O versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, que é ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro, é o excesso da preocupação com o futuro. Olha o que Jesus diz, versículo 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Então Jesus aqui, ele mostra para nós o que causa a ansiedade. O que causa esse problema que está se alastrando cada vez mais no mundo. Por quê? Porque as pessoas buscam primeiro tudo para si. Não seja como a mulher do fluxo de sangue, que buscou Jesus por último. Seja você que está aqui ouvindo essa palavra. Faça como diz a palavra de Deus. Buscar em primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então, a ansiedade, ela é o excesso de futuro no nosso coração. Você não precisa disso. Você não precisa viver o amanhã. Viva o hoje, porque Jesus disse: cada dia tem o seu mal. Amém? Jesus não nos enganou. Jesus, ele foi bem claro na sua palavra. Quando ele diz, no mundo tereis aflições, é porque nesse mundo nós teríamos aflições. Nós não ia viver uma vida só de bondade, de alegria, de paz, não. Mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Deus fala isso, ele está dizendo que se a gente estiver nele, nós também venceremos. Amém? Então, o que causa ansiedade? A ansiedade, ela é a raiz. É a raiz, a raiz da ansiedade são muitas das vezes o controle que queremos ter sobre tudo, sobre algo. Nós queremos ter o controle, mas nós não temos aquele controle. Então você começa a ficar ansiosa e os sintomas começam a aparecer. Então, o Senhor Jesus, ele está te chamando hoje para uma mudança. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Porque o Senhor, ele prometeu na sua palavra que estaria conosco. Em Isaías 26, 2, diz assim. Deixa eu ver aqui. Isaías 26, 2. Cadê Isaías? Cadê? Isaías 26. Isaías 26, 2 não, 3, gente. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías 22, 6, 22, 3 diz assim, ó. Aliás, 23, 6. 26, 3. Tô só mudando aqui, né? 26, 3. Olha o que diz aqui. Tu conservará em paz aquele cuja mente estará firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Então, olha o que o Senhor diz, que ele diz assim: tu conservará em paz. A pessoa vai ter paz quando a mente daquela pessoa estiver firme em Deus, estiver fixa em Deus e não no futuro, porque ela não vai resolver nada. Olha só, a paz de Deus não é ausência de problema, gente. Às vezes a gente confunde, não, se eu estou com tanto problema, a paz de Deus não está comigo. Mas é a presença do Senhor no meio do problema. Essa é a paz de Deus. Essa paz que Deus quer te dar. Essa paz que é no meio dos problemas, você está em paz. E se estivermos em paz, não tem lugar para ansiedade. Porque nós confiaremos no Senhor. E o nosso coração se enche de paz. E se enche da presença de Deus. Amém? Então guarda aí essa palavra no teu coração. Eu quero deixar com você uma aplicação prática. Eu quero que você pratique isso todos os dias. Qual é? Você vai escrever em um papel. Pense aí. Você vai escrever em um papel tudo aquilo que tem te roubado a paz. Tudo aquilo que tem tirado a tua paz. Você vai escrever no papel assim que terminar esta live. Porque você já entendeu que o Senhor, Ele quer te dar essa paz que excede todo entendimento. Ele quer arrancar de ti toda essa ansiedade. Eu vou ler depois para vocês 1 Pedro, deixa eu até separar logo aqui, que eu vou te dar a aplicação prática para você viver no seu dia a dia. Deixa eu só separar aqui 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro, cadê Pedro? 1 Pedro
5, 7. Pronto. O que você vai fazer? Você vai escrever ali, naquele papel, aquilo que tem roubado a tua paz. Sabe o que é que você vai escrever? Eu não estou só. Deus cuida de mim. E você vai declarar isso todos os dias. Todos os dias. Se você fizer o que diz a palavra de Deus, você vai se libertar desse mal maldito que tem aprisionado as pessoas, que tem matado as pessoas lentamente. Muitos estão presos, né, nessa prisão invisível que ninguém vê. Então você vai escrever: eu não estou só. Eu quero que você guarde contigo o versículo de Mateus 28:20. É um versículo da minha vida. É o versículo que eu acredito que eu não estou só. Porque é uma promessa de Jesus, que ele diz: eis que estou contigo todos os dias. Se você tem Deus contigo, você tem tudo. Então, declare todos os dias: eu não estou só. Deus cuida de mim. Deus tem cuidado da minha vida. Escreve isso no papel, para você declarar isso todos os dias. Todos os dias você vai abrir os teus olhos e vai declarar: eu não estou só. Deus cuida de mim. Abre a boca e fala para tudo que tiver ao teu redor, invisível, ouvir que você confia que não está sozinho, que existe um Deus que está cuidando de você e você não está sozinho. Você não está sozinha. Amém? Então, ansiedade é isso, é a preocupação, é o excesso. Não é que você não vai se preocupar, que vai fazer amanhã, não. Você pode se preocupar, mas é o excesso. É tudo que é demais, gente, faz mal. O excesso do passado traz depressão. Excesso do futuro traz ansiedade. O medo de morrer. Fiz uma pesquisa que o maior medo do ser humano é de morrer, gente. Acredita? O maior medo do ser humano é de morrer. Mas se estivermos em Deus, morrer é melhor do que estar nesse mundo ruim que está. Claro que eu não quero morrer, não. Deus deixa eu viver aqui todos os planos dele. Mas, com certeza, na glória com Deus é melhor do que nesse mundo. Não há dor, não há tristeza, não há falsidade, não há doença, não há mal nenhum. Mas precisamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Já entendeu? Você já escreveu a sua frase, a sua aplicação diária que você precisa viver? Eu não estou só. Deus cuida de mim. Amém? Olha só o que diz aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó. Lançando sobre ele, o Deus Todo-Poderoso, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lance, entregue para ele toda a sua ansiedade. Você sabe o que tem provocado ansiedade em você? A palavra de Deus é clara, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Não é uma, é toda vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, Deus tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe. Essa era a palavra, né, que estava no meu coração para trazer para você. Eu vou orar por você, pedir a Deus para te ajudar a sair desse problema, né? Vou pedir ao Senhor para pegar na tua mão, te carregar, em nome de Jesus. Então, todo excesso de preocupação, você já sabe, de futuro, do que você queria que fosse. Às vezes a gente quer tanto que algo aconteça, que você fica ali, você
acaba desenvolvendo ansiedade, porque aquilo não acontece. Você desejou tanto e não aconteceu. Então, para que você não venha desejar o que Deus não aprova, medita na palavra. Deus tem todas as respostas que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu estou na tua presença, Senhor. Aqui eu ministrei a tua palavra sobre a ansiedade. Deus, pois eu sei que o Senhor tem cuidado de cada pessoa, Pai. Deus, essa pessoa que está aqui, aquela que ainda vai ouvir essa palavra, Deus, eu te peço, meu Deus, meu Senhor, liberta essa pessoa, Deus, desse excesso de preocupações com o futuro. Paizinho, em nome de Jesus, ela não consegue nem orar, Deus. Ela não sabe nem como falar contigo, Deus. Eu estou aqui, Senhor, para falar por ela. Ajuda essa pessoa, Senhor Jesus. Ajuda ela a se libertar, Pai. Ajuda ela, Deus, lançar em Ti, Deus, todas as preocupações, Senhor. Ajuda ela a crer, Deus, que ela não está sozinha. Que existe um Deus que tem a solução para esse problema, Pai. Às vezes as pessoas olham para ela e acham que ela está com frescura. Acha que ela está inventando, mas só ela sabe, meu Deus, o que ela tem passado, Senhor. Só ela sabe, meu Deus, o que ela tem vivido, Deus. Noites em claras, Senhor. Deus, já acorda preocupada, Senhor Jesus. Ela dorme, ela está tão preocupada que ela sonha com esse problema, Senhor Jesus. Deus, eu entrego essa pessoa em tua mão, Senhor. Limpa a mente dessa pessoa, Pai. Ajuda ela, Deus. Ela não tem mais forças, Pai, nem mesmo para orar, Deus. Deus, tem hora que o fôlego parece que vai parar. Parece que tem algo sufocando essa pessoa. Parece que o coração vai sair pela boca. Deus, tem hora que o corpo começa a se tremer, Deus, que parece que não vai mais parar, Senhor. Deus, isso é o excesso, Deus. É ansiedade em grau profundo, Deus. Ajuda essa pessoa, Paizinho. Ajuda ela a se libertar, ajuda ela a estar na tua presença. Ajuda ela a confiar em ti, Deus. Deus, pois o Senhor, Pai, que vê o invisível, Senhor, veja, Pai, em nome de Jesus, o coração e a mente dessa pessoa, Pai. Ajuda ela, tira ela dessa prisão maldita, Deus. Só o Senhor pode fazer, Pai. Deus, eu oro por essa pessoa, Senhor. Pois eu sei o quanto é ruim, Deus, você achar, sentir algo, você ir para o médico e os médicos dizer que é frescura, que ela não tem nada. Deus, por isso muitas pessoas, Pai, sofrem caladinhas, meu Deus. Elas sofrem tanto, Senhor, e ninguém sabe. Quantas são as pessoas, às vezes, que a gente vê sorrindo, brincalhões, meu Deus, mas por dentro, quando elas estão sozinhas, há uma tristeza, Deus, naquele coração. Porque nós só vimos, meu Pai, o que está por fora, mas o Senhor vê o que está por dentro, Deus. Pai, então visita essa pessoa por dentro, Deus, de dentro para fora, Deus. Deus, e tira, arranca toda a raiz de ansiedade, Senhor. Toda a raiz de tristeza, Deus. Arranca, Senhor, toda a raiz de depressão. Liberta essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Se ela está aqui, Deus, é porque o Senhor tem um propósito na vida dela. Se ela está aqui, Deus, é porque ela ouviu, Deus, a tua voz, Senhor. Ajuda ela. Liberta essa pessoa, Senhor. Traz a paz, Pai, que excede todo entendimento, Senhor Jesus. Deus, coloca uma paz nesse coração, Senhor. E talvez ela vai olhar, meu Deus, mas como assim? Eu sinto uma paz que eu não sei de onde vem, e ela vem de Deus. Você vai começar a sentir essa paz de Deus no teu coração. Se você crê, pois o Senhor disse, creres verás a glória de Deus. E o Senhor quer se manifestar na tua vida.
Se você veio até aqui, é porque Deus tem esse propósito contigo. Talvez não seja para você, mas é para você enviar para alguém. Não deixe de enviar essa mensagem. Quantas são as pessoas que estão sofrendo caladas? Quantas são as pessoas que não conseguem nem dormir, que o sono não chega? Envie para as pessoas. Leve a palavra de Deus através dessa mensagem. Leve o alívio que essa pessoa tanto precisa. O alívio que essa pessoa tanto procura, que só o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, que todas as pessoas, Senhor, que assistiram esta live, Pai, elas sejam, meu Deus, tomadas pela paz do Senhor, que excede todo entendimento. Pai, esse é o meu pedido. Traz paz para esse coração. Traz confiança, meu Deus, para essa pessoa. Que ela venha confiar em Ti, Deus. Pai, que ela venha declarar todos os dias: eu não estou só, Deus cuida de mim. É a palavra de Deus quem diz, Mateus 28:20. Você não está só, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E Ele cumpre a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda o teu povo, Senhor, a se libertar desse mal maldito, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Se você não assistiu essa live desde o início, volta, assiste. E eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem. Compartilha, porque muitas pessoas estão ao nosso lado sofrendo e elas não têm coragem de abrir a boca, por medo de ser mal interpretadas, por medo de achar que as pessoas vão dizer que ela está com frescura. Então compartilha essa palavra, compartilha essa mensagem, para que chegue a uma multidão de pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz. E até a próxima. Se assim Deus nos permitir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa live ainda está sendo ministrada em Jeromenha, Piauí, viu? Estou aqui ainda na casa dos meus pais, de férias, trazendo essa palavra de impacto para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, se assim Deus permitir. Compartilha, viu? Não esquece. Compartilha em nome de Jesus.